Olá pessoal, como prometido, hoje a gente vai estar debatendo um pouco sobre as questões relacionadas à audiência de aposentadoria rural. Vamos debater questões relacionadas ao trabalho do segurado, à sua vida pessoal e, claro, perguntas que o juiz vai fazer para o seu cliente para ter certeza se ele é ou não um segurado especial rural dentro dos requisitos, claro, trazidos pela lei que rege esse tipo de aposentadoria. Antes da gente iniciar trazendo aí como é que vai se dar propriamente esse tipo de audiência, vamos fazer um breve apanhado sobre o que se trata a aposentadoria especial rural. Pois bem, esse tipo de benefício é devido a esses segurados que trabalham na roça e têm 55 anos para mulher e 60 anos para homem, certo? Essas pessoas têm que ter trabalhado nos últimos 15 anos, essa é a carência do benefício, exclusivamente na agricultura e plantar para as próprias subsistências, certo? Então aqui nós já vamos excluir, de fato, aqueles grandes produtores rurais que têm inúmeros empregados e conseguem produzir em massa e colher em massa para vender aí para o comércio. Esse tipo de pessoa é comerciante, então eles não se adequam às características trazidas pela lei, certo? Que rege aí o benefício por idade na condição de segurado especial rural. Em relação à questão da subsistência, o segurado especial normalmente vai ser aquele pequeno trabalhador que tem ali sua propriedade e trabalha seja sozinho ou seja com sua família e planta, colhe e come aquilo que colheu para a própria sobrevivência. Então, essa pessoa ela não vai ter gente que trabalha para ela, essa pessoa ela não vai vender aquela safra para comércios ou afins, ela vai realmente guardar aquele tipo de alimento para utilizar durante a passagem do ano. É justamente para esse tipo de pessoa que a lei ela vai garantir essa proteção constitucional, inclusive, e no final, certo, aí na melhor idade, vamos dizer assim, essa pessoa ela vai receber uma contraprestação do Estado por toda a vida de plantio que ela se dedicou. Esse benefício ele é no valor de um salário mínimo, certo? Dá direito a 13º e inclusive a pensão em caso de falecimento do segurado. Então aí os filhos menores de 21 anos ou os companheiros, esposos, mulheres, maridos do segurado, eles terão direito aí em caso de falecimento à pensão. Então sem mais delongas, gente, vamos iniciar aí como é que se dá, como é de fato que ocorre uma audiência rural, tá certo? Bom, é interessante falar que nesse tipo de audiência, o juiz inicialmente vai interrogar o seu cliente para saber questões relacionadas à sua vida, ao seu trabalho, aos locais onde ele morou, o que ele planta, onde ele planta e como se dá todo esse processamento do plantio, certo? Inicialmente, o juiz ele vai querer contextualizar aquele tipo de cenário. Ele vai perguntar ao autor se ele planta sozinho ou se ele planta com alguém, desde quando ele já trabalhou na roça, onde foram os locais que ele trabalhou, e depois desse tipo de pergunta mais subjetiva, que vai variar de caso para caso, é que o juiz vai fazer as perguntas mais objetivas, voltadas, certo, para a agricultura. Nós vamos chegar a ela também no final aqui dessa aula. Então, normalmente o juiz ele vai começar questionando ao autor se ele trabalha. O senhor trabalha? E aí a parte ela vai responder: trabalho, doutor, trabalho, excelência, eu trabalho na roça. E aí a partir daí o juiz ele vai indagando o seu cliente com perguntas afins. E o senhor trabalha na roça desde quando? Eu já falei que para esse tipo de benefício nós temos uma carência de 15 anos. Isso significa que, ao menos teoricamente, nós precisamos de 15 anos, certo, de trabalho especial rural para ter direito a esse tipo de aposentadoria. Mas o normal, o comum, é que as pessoas que trabalham na roça, certo, os agricultores, eles trabalhem de lá desde sua infância, desde sua adolescência, quando eles já ajudavam aí sua família nesse tipo de atividade e continuaram no decorrer da vida ajudando, né? Essas pessoas normalmente casaram e aí continuaram plantando com sua mulher, com seu marido, certo? Depois juntamente com os filhos e assim até o advento da aposentadoria. O segurado trabalha em regime individual ou familiar.
Pois bem, todas as duas possibilidades são possíveis. Aquela pessoa ela pode ter trabalhado a vida inteira ou pelo menos os últimos 15 anos sozinho, certo? E não há nenhum problema. Ou ela pode ter trabalhado, como acontece normalmente, com seus pais, com seus cônjuges familiares. A depender do caso, a documentação vai ser diferente. É lógico que se nós formos entrar com a aposentadoria por idade em regime individual, vamos juntar somente os documentos inerentes àquelas pessoas. Quando nós vamos entrar com a aposentadoria rural, na condição, no regime familiar, por mais que a gente pleiteie o benefício para uma única pessoa, é interessante que a gente junte ali também os documentos dos componentes daquela família, das pessoas que plantam com ela, certo? Fica aí a dica para vocês. Ainda contextualizando o cenário, outro tipo de pergunta mais subjetiva que o juiz ele não vai deixar de fazer é se o segurado já exerceu outro tipo de profissão anteriormente. Há julgados, certo? Há entendimentos na TNU, inclusive súmulas sobre isso. Não é necessário que o autor tenha trabalhado os últimos 15 anos totalmente na roça. Pode ser que ele tenha tido alguns vínculos isolados em sua vida, não tem problema. Mas o que é interessante aqui é que a gente demonstra ao juiz que, pelo menos nesses últimos anos, a maior parte da vida do segurado foi dedicada de fato à agricultura. Então, uma carteira que nunca foi assinada realmente é um documento muito interessante para esse tipo de benefício, certo? Aqui, o juiz ele ainda pode questionar se o segurado já viajou para outros locais. É muito comum esse tipo de pessoa ir para o São Paulo para fazer corte de cana, ou então ir trabalhar em algumas fazendas grandes, no plantio e colheita de bananas ou frutas afins, certo? Isso aí pode acabar descaracterizando uma atividade rural. Então é melhor vocês terem aí uma certa discrição ou pensar bem antes de instruir seu cliente com esse tipo de questionamento. Eu já passei por uma experiência um tanto quanto interessante. Toda vida eu gosto de instruir tanto o meu cliente quanto as testemunhas que eu vou levar no dia da audiência numa única ocasião. Eu ganho tempo e deixo todo mundo na mesma linha de raciocínio para que no momento lá eles respondam da forma mais coerente possível, certo? Então eu sempre pergunto incansavelmente ao meu cliente tudo que eu devo saber antes de ser surpreendido por alguma coisa desagradável na hora da audiência. Ainda assim, por mais que nossa relação seja de extrema confiança, esse cliente acabou não me contando alguns fatos que foram importantes e que acabaram aí desembocando uma pequena problemática na hora da audiência. No início do processo, logo nas primeiras perguntas, a juíza conseguiu verificar lá no sistema judicial que esse autor já tinha trabalhado como vigia em determinada instituição e tinha inclusive movido uma ação trabalhista questionando aqueles vínculos. Por mais que ele pensasse que a gente não ia saber desse tipo de informação, a juíza acabou descobrindo e questionando a ele sobre aquilo. Isso acabou aí trazendo uma pequena problemática para o caso, porém, como ele até tinha grande prova material, certo? Indícios veementes de prova material, e esse vínculo trabalhista que ele elaborou aí na condição de segurança foi há mais de 20 anos, ainda assim o benefício deu certo. Lembra quando eu falei que pequenos vínculos esparsos, eles não impedem que você receba o benefício? Isso, claro, vai depender também do entendimento do juiz e do caso concreto. Tá certo, gente? Então é importante que vocês sempre questionem bem seus clientes e falem para ele de todas as possíveis coisas que podem acontecer durante essa audiência. O autor mora na zona urbana ou na zona rural. Não é necessário, não é um requisito indispensável que o autor, que o segurado, ele more no campo. É comum que isso aconteça. Ele pode morar na cidade também, não tem nenhum problema. Mas o juiz ele vai querer questionar isso e a partir daí ele vai fazer outras perguntas relacionadas a esse assunto para pegar o segurado desprevenido. Então ele vai querer saber onde o segurado já morou, se ele sempre morou na região ou ele já viajou para fora,
certo? Se ele mora no campo ou ele mora na cidade, qual é a distância entre esses dois locais, quantos quilômetros, quantos metros e quanto tempo ele gasta para se locomover até eles. Isso é importante porque o juiz ele vai querer saber se o segurado vai para a roça de manhã e se volta à tarde, ou se ele vai para a roça, leva o almoço dele lá e passa o dia na roça, certo? É justamente com esse tipo de questionamento que o juiz ele vai conseguir, certo, discernir se aquela pessoa ela está dizendo a verdade, se aquele caso ele condiz com toda aquela prova material, com toda aquela prova documental que foi juntada ao processo. Só terminando essa questão da contextualização aí, gente. Quantas tarefas mede um terreno? Pois bem, esse tipo de pergunta é extremamente importante, pois o juiz ele vai querer saber do seu cliente qual é a produção, quanto tempo ele investe naquela terra, e tudo isso tem que estar correlacionado ao tamanho do terreno. É lógico que se nós produzirmos em duas tarefas, a nossa produção ela vai ser correspondente à quantidade de metros que aquele local tem. É lógico que se nós tivermos um inverno bom, um inverno regular, dá para saber mais ou menos quantas sacas de feijão, quantas sacas de milho nós vamos tirar para cada tipo de tarefa. Então esse tipo de pergunta aqui é bastante interessante para que o juiz ele consiga saber se de fato o trabalhador é ou não segurado especial rural. E de quem é a propriedade das terras? O que é muito comum é que esses trabalhadores eles não tenham um local próprio para o plantio. Então são pessoas que trabalham na terra de terceiros e pagam renda, ou seja, no final da produção, determinada porcentagem daquilo que colhido vai ser de fato entregue ao dono da terra. Nós vamos ter aí também casos em que aquelas pessoas trabalham em terras que foram advindas de herança ou locais próprios e tudo mais. O interessante é que se junte aqui o ITR, o documento que comprove a propriedade do terreno, inclusive uma declaração do dono afirmando que aquele autor de fato exerce sua profissão naquela localidade. E lá ele trabalha como usufrutuário, arrendamento ou qual for o regime de economia que eles tenham entre eles, tá certo? Finalizando essa questão da contextualização, nós vamos passar agora de forma objetiva para aquelas perguntas que o juiz vai fazer, certo? E que se repetem aí para todo tipo de segurado, a fim de verificar se ele é ou não um segurado especial rural. Esse é o campo de batalha, justamente porque esse tipo de pergunta aqui vai influenciar no ganho ou na perda da causa. Então, falando sobre campo de batalha, vamos ver as perguntas que o juiz pode fazer ao seu cliente. Eu trouxe aqui várias espécies de pergunta. A maioria é relacionada com terra, instrumentos de trabalho e feijão. Posteriormente, eu posso estar gravando outros vídeos com outros tipos de instrumento e outros tipos de cereais que também são utilizados comumente na agricultura. Basta vocês comentarem para dizer se tem interesse, certo? Como se mede uma tarefa de terra? Gente, isso é muito interessante porque pode variar de estado para estado, de região para região. O Brasil é um país de tamanho continental, mas o que eu quero que vocês entendam é que, pelo menos aqui no Nordeste, no Ceará, as tarefas elas são medidas através de braças, certo? Então o juiz ele pode questionar isso ao seu cliente para saber se ele está relacionado, se ele sabe sobre a vida do campo, sobre essas peculiaridades que tem a ver com a sua atividade. Quantas braças mede uma tarefa de terra? Mais atrás eu falei que a tarefa de terra que o juiz vai questionar o seu cliente, ela vai estar relacionada a outras perguntas posteriores. Aí a primeira delas, se você disse mais atrás que você planta em duas tarefas de terra, é lógico que a resposta ela tem que estar correspondente a essa. Então, quanto vai medir duas tarefas de terra, por exemplo? Bom, aqui, cada tarefa de terra mede 25 braças. Então, duas tarefas de terra, logicamente, vão medir 50 braças. Devido à minha experiência nas audiências rurais, já passei também por uma ocasião em que a juíza questionou a minha cliente qual era o tamanho, certo? Quantas tarefas media o terreno do plantio.
Minha cliente informou que eram 2 tarefas, então a juíza a questionou. Nossa, 2 tarefas não é muito grande para uma mulher plantar sozinha? Deixa eu ver aqui suas mãos. E fez uma inspeção judicial para verificar se nas mãos delas havia ou não calos. Isso pode acontecer. A inspeção judicial também é um ato jurídico que o juiz pode fazer em seu cliente. Então também esteja aí ligado a esse tipo de questionamento. Que tipo de madeira se usa no cabo da enxada? Continuo a dizer que essas questões elas podem mudar de região para região. Normalmente aqui se utiliza o Frei Jorge para construir, para confeccionar o cabo da enxada. É uma madeira bastante resistente e lisa que por conta disso ela se adequa perfeitamente a esse tipo de instrumento, certo? Para que serve a cunha? Ainda falando sobre enxada, a cunha nada mais é do que um pequeno pedaço de madeira, ou seja, um pequeno instrumento que se coloca entre a lâmina da enxada e o cabo para dar sustentação àquele instrumento, a enxada. Sem a cunha, a lâmina cairia no chão. Então, nada mais é do que um instrumento, um pequeno objeto que dá sustentação, que dá fixação à lâmina da enxada. O Frei Jorge, flora. Nós já falamos que o Frei Jorge é normalmente a árvore, é a planta que se utiliza da madeira para construir o cabo de enxada. E o Frei Jorge flora sim, ele produz uma pequena flor. Ainda falando sobre o cabo de enxada, por mais simples que essa pergunta possa parecer, o seu cliente tem que estar preparado. Um cabo de enxada mede normalmente 1,5 metro. Vamos falar agora sobre o plantio de feijão. Pois bem, em cada região pode-se utilizar um tipo de feijão diferente. Pelo menos aqui no Nordeste, os mais comuns são o feijão verdadeiro, que é mais tardio, e um feijão ligeiro, que produz mais rápido, certo? Hoje em dia o feijão ligeiro ele é o mais utilizado, já que o verdadeiro cai um pouco em desuso. Esse feijão ligeiro, ele dá em moita, ele dá em rama. Em quanto tempo a flor leva para nascer? Quanto tempo o canivete leva para nascer? Todo esse tipo de pergunta o juiz pode fazer para saber se você está plantando aquele tipo de cereal e se você tem conhecimento sobre a vida no campo relacionada a ele. Então o juiz também pode questionar como estava sua roça no mês de maio do ano passado. Você já tinha limpado o terreno? Você já estava colhendo? No mês de maio, seu feijão foi colhido verde ou foi colhido seco? Fique atento a isso, porque também pode influenciar aí no ganho e no perda da causa. O feijão ligeiro, que é o mais plantado aqui na região, ele dá em moita, ou seja, a árvorezinha mesmo, a pequena planta, ela é uma pequena moita. E isso também pode ser questionado pelo juiz. Qual é a cor da flor do feijão? A flor do feijão é arroxeada, ela tem uma coisinha roxa, puxada para o rosa, tá certo? O que significa embalserar? Essa expressão também está relacionada aí especificamente ao plantio de feijão. Quando ocorre o embalseramento, significa dizer que aqueles pés de feijão eles cresceram de maneira emaranhada, eles se juntaram ao ponto de você não conseguir sequer colher aquele tipo de vegetal. Então, o embalseramento não é uma coisa muito interessante para a produção. Outro tipo de pergunta: quando embalsera, dá muito feijão? Eu já falei que não. O embalseramento é o emaranhamento dos feijões. A produção cai. O juiz ele pode perguntar isso para saber se seu cliente está ou não ligado na questão da agricultura. Quantos quilos de feijão se planta em uma tarefa de terra? Normalmente nós plantamos de 6 a 8 quilos de feijão numa tarefa de terra. Eu falei lá atrás que a tarefa ela vai estar relacionada a outros tipos de pergunta. Novamente nós voltamos aí para a questão das tarefas de terra, certo? Quantos quilos tem uma saca de feijão? Essa daqui é mais objetiva. Seja de feijão ou seja de milho, uma saca ela vai ter sempre 60 quilos. Quanto tempo o feijão leva para florar depois que ele nasce? Em média, um feijão leva 45 dias para que nasçam as primeiras florzinhas. E por fim, depois que flora, quanto tempo sai o canivete? O juiz ele pode fazer algumas perguntas mais capciosas para saber se seu cliente é de fato agricultor. Aqui é uma delas, pois a flor e o canivete eles saem praticamente no mesmo dia. Então, quando ele questionar algo assim, é bom que seu cliente ele responda da maneira mais objetiva e coerente possível.
Então foi isso. Hoje a gente viu aqui algumas questões relacionadas à prática na advocacia e a possíveis perguntas que o juiz pode fazer para verificar a qualidade de segurado especial rural. Se você quer saber mais sobre direito previdenciário e se quer saber quais os documentos são indispensáveis ou essenciais para que a gente possa mover ações como essa e ter um início de prova material ao ponto de conseguir ganhar a causa, comente aqui embaixo que nós vamos falar sobre isso. Se você quer também receber esse material em PDF, basta acessar o site que está aí no link do perfil.